A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 13, que lemos, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo aqui vai depois dizer que o homem natural não entende as coisas de Deus, e palavras de sabedoria humana não resolve o problema de uma alma, mas temos que falar com palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quero pegar essa palavra aqui de Paulo, palavras de sabedoria humana, e falar um pouco sobre alguns elementos da sabedoria. Nós vamos ter na Bíblia a verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto, e vamos ter a sabedoria de baixo, a sabedoria humana, terrena, diabólica, conforme Tiago menciona. Então aqui, certamente ele está falando não da sabedoria de Deus, mas como diz, sabedoria humana. Existe a sabedoria do alto, existe sabedoria humana. E existe palavras de sabedoria divina ditas pelo Espírito Santo, e existe palavras de sabedoria humana. Mas vamos falar desses elementos da sabedoria. Primeiro deles, palavras de sabedoria. E novamente, essas palavras de sabedoria podem ser de sabedoria humana. Tem muita gente que tem palavras de sabedoria humana e tem gente que fala palavras de sabedoria divina. Então, um dos primeiros elementos da sabedoria são as palavras. Palavras de sabedoria. Mas Efésios, capítulo 1, versículo 17, lemos assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse sim a gente quer ter. Não queremos apenas ter palavras de sabedoria, mas é preciso ter o espírito de sabedoria. E esse espírito é o Espírito de Deus. Então temos aqui, primeiro elemento, palavras de sabedoria. E como eu disse, as palavras podem ser de sabedoria humana ou divina. Mas acima de tudo é importante ter o espírito de sabedoria. Ainda em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 23, o apóstolo Paulo vai usar também a sabedoria, assim, numa conotação negativa. Ele diz aqui: os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Aparência de sabedoria, tem coisa que tem aparência apenas, mas não tem sabedoria nenhuma. E em devoção voluntária, humilde, disciplina do corpo, mas não são de valor algum para a satisfação da carne. Então nós temos palavras de sabedoria, espírito de sabedoria e aparência de sabedoria. Tem coisas que somente têm aparência de sabedoria, mas na verdade não tem sabedoria nenhuma. Palavras de sabedoria, espírito de sabedoria, aparência de sabedoria. Tiago, na sua carta, Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento, livro da sabedoria. Tiago 1:5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, coisa terrível é ter falta de sabedoria, mas vamos pedir a Deus, porque Deus é a fonte de toda sabedoria, e olha só, que dá a todos liberalmente, não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Você precisa de sabedoria, está te faltando sabedoria, peça a Deus. Vimos já 4 elementos da sabedoria: as palavras de sabedoria, o espírito de sabedoria, a aparência de sabedoria. Tem coisa que só tem aparência. E a falta de sabedoria. Vamos a Lucas, capítulo 2, verso de número 40. Lucas 2, verso 40, contrasta essa falta de sabedoria com ser cheio de sabedoria. Olha o que lemos aqui em Lucas 2:40.
falando de Jesus, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, cheio de sabedoria. Jesus não tinha falta, Jesus era cheio. Também lemos em Atos que Estevão era um homem cheio de sabedoria. Então temos aqui, palavras de sabedoria, espírito de sabedoria, aparência de sabedoria, falta de sabedoria e ser cheio de sabedoria. Que não nos falte sabedoria, mas que Deus nos encha de sabedoria. Um dos homens sábios no Antigo Testamento, é claro, além de Salomão, encontramos o profeta Daniel. O profeta Daniel é considerado um dos profetas, não só profeta, um dos sábios da Babilônia. Ele foi tido como em matéria de sabedoria. Olha Daniel 1:20, lemos assim: e em toda matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Então, Daniel era sábio em toda matéria de sabedoria. Matéria de sabedoria. Olha aí, tem matérias que não tem sabedoria, mas tem matéria de sabedoria. Provérbios, Salomão também falando da sabedoria, Provérbios capítulo 30, aqui são palavras de Aguro, sábio, Provérbios 30, verso 24, lemos assim: essas 4 coisas são as mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Aí ele vai falar 4 animais providos de sabedoria, que é a formiga, que é o coelho, que é o gafanhoto e a aranha. São bem providas de sabedoria. Aqui vemos a provisão da sabedoria, ou providas de sabedoria. Lá já no livro de Jó, capítulo 39, versículo de número 17, Deus é que está falando e fala de umas coisas que foram privadas de sabedoria. Olha só, Jó, capítulo 39, versículo de número 17. Jó 39, verso 17. Nós vamos ler, são palavras do próprio Deus aqui. E ele diz assim, Jó 39, 17. Porque Deus privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. Aqui está falando da avestruz. Enquanto que aquelas 4 pequenas criaturas são providas de sabedoria, a avestruz, coitada, foi privada de sabedoria. Jó 39, verso 17. E aí no 13 fala da avestruz e diz que Deus privou ela de sabedoria. Interessante, a formiga, o gafanhoto, o coelho, a aranha foi provida de sabedoria, mas a avestruz foi privada de sabedoria. Tem gente que é privada de sabedoria e tem outros que são providos de sabedoria. Provérbios, capítulo 4, verso 7, nos fala da aquisição da sabedoria. Devemos procurar adquirir a sabedoria ou ter aquisição à sabedoria. E Provérbios 4, 7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Adquire a sabedoria, a aquisição da sabedoria. E sabe o que a sabedoria nos traz? Ela nos traz mansidão. Tiago, voltando novamente à epístola de Tiago, capítulo 3, verso 13, diz: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A sabedoria é mansa, ela tem o fruto da mansidão, da humildade, a mansidão de sabedoria. Bom, a gente poderia falar muito de sabedoria, mas vamos ficar com esses 10 elementos de sabedoria. Palavras de sabedoria, espírito de sabedoria, aparência de sabedoria,
falta de sabedoria, cheio de sabedoria, matéria de sabedoria, providas de sabedoria, privada de sabedoria, aquisição de sabedoria e mansidão de sabedoria. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus e adquire a sabedoria. Nosso canal fala muito da Bíblia e você vai aprender a sabedoria bíblica nele. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva para adquirir sabedoria. Amém.